Meus queridos e prezados irmãos da TV Caminho Livre, graça e paz do Senhor Jesus. Aqui estamos nós para mais um vídeo. Eu gostaria de, antes de partirmos para as reflexões da Palavra de Deus, gostaria de convidá-los para prestigiar o nosso bate-papo, juntamente com Marcelo Atafona, domingo, 24 de julho. É o próximo domingo agora, 24 de julho de 2022, às 15 horas. Vamos falar sobre juízo investigativo, ok? Lá no canal do Marcelo Atafona, ok? Domingo, dia 24 de julho de 2022, às 15 horas, certo? Meus queridos, vamos para Gálatas capítulo 3. Vamos ler o versículo 6. Vamos tentar comentar aqui o versículo 6. Se houver tempo, se houver possibilidade, a gente prossegue nas nossas reflexões. Mas se não, a gente fica só por aqui. Gálatas 3:6. A palavra de Deus diz assim: é o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi atribuído para justiça. Bom, por que Paulo cita Abraão aqui? Especificamente aqui, nesse contexto. Porque ele repreende os Gálatas, chamando-os de insensatos, ou seja, desprovidos de sabedoria. Por que mesmo? Porque a essência daquilo que eles estavam fazendo estava aqui, ó. Gálatas 3, versículos 2 e 3. Quero apenas saber isto: vocês receberam o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Ou seja, vocês receberam a concessão, a manifestação do Espírito, porque vocês eram exímios observadores, guardadores da lei, praticantes perfeitos da lei. Porque quando a Bíblia fala de prática da lei, meus queridos, quando a Bíblia fala de guarda da lei, ela não tem em mente uma prática mais ou menos, ou uma guarda mais ou menos. Quando a Bíblia fala de prática da lei, ou obras da lei, ou guarda da lei, ela está inferindo com isso que a guarda, a prática, as obras da lei tem que ser total, tem que ser uma guarda total, integral, infalível e ininterrupta. Nós temos que ter isso em mente. Em momento nenhum a Bíblia fala de guarda da lei ou obras da lei, simplesmente levando em conta o seguinte: não, eu concordo com a lei. Eu estou de acordo com a lei de Deus está em vigor, ela tem validade, ela possui validade. No entanto, eu não consigo guardá-la total, completa, integralmente e ininterruptamente. Não é assim. Obras da lei quer dizer que você vai se sujeitar a toda a letra da lei, ponto e vírgula, integralmente, toda ela. Daqui a pouco, aqui no capítulo 3, nós vamos ver isso que eu estou falando agora para vocês. Então, por isso é que Paulo tem que questionar esse afastamento do evangelho por parte dos Gálatas. Quando eles se afastam do evangelho, eles se afastam do próprio Cristo, sobre quem o evangelho está fundamentado. E aí o que acontece? Paulo tem que adverti-los: vocês receberam o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? No verso 3 ele diz: será que vocês são tão insensatos que, tendo começado no Espírito, agora querem se aperfeiçoar na carne? Então ele tem que adverti-los. Tudo que começou em vocês, que fizeram de vocês cidadãos e cidadãs do reino de Deus,
que fizeram de vocês filhos do próprio Deus, adotados na família de Deus, começou com quem? Com o próprio Deus, Deus Espírito Santo. Foi Ele que começou a obra. Não foi porque vocês eram exímios guardadores, observadores, praticantes da lei, que o Espírito depois se manifestou em vocês. Não, tudo começou com o Espírito. E no último vídeo nós acentuamos, lendo Filipenses 1,6, aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Ele começa a obra, mas ele sabe que essa obra precisa ser completada, né? E essa obra será completada até o dia de Cristo Jesus, até a volta de Jesus, esse mesmo que começou a boa obra em nós, quem foi? Gálatas 3,3, o Espírito Santo. Ele vai completando a obra. Não há essa coisa, meu querido irmão, minha querida irmã, adventista do sétimo dia, pelo fato de você ser um crente em Jesus, você agora tem que ser perfeito, porque você habita num corpo carnal, imperfeito, em cujo qual não habita bem nenhum. Esse corpo aqui é inimigo da lei de Deus, essa carne é inimiga da lei de Deus, esse corpo está morto por causa do pecado, já está condenado. É por isso que quando Jesus voltar, ele transformará esse corpo corruptível, esse corpo aqui, que é corruptível, é mortal, em corpo incorruptível. O próprio Paulo, no próprio livro de Filipenses, escrevendo aos Filipenses, no capítulo 3, verso 21, ele diz que Jesus vai transformar o nosso corpo. Ele vai redimir o nosso corpo de todos os males, mas isso é só na volta dele. Até que isso aconteça, não há essa coisa de você, meu querido irmão, minha querida irmã adventista, vencer todos os seus pecados aqui. Você não conseguirá. Por isso é que Paulo trata desse assunto de uma forma muito rigorosa. Ele fala sobre isso em Romanos 6, ele fala sobre isso em Romanos 7, ele fala sobre isso em Romanos 8. Sempre deixando claro uma coisa, a carne, essa carne aqui, essa natureza carnal que habita nesse corpo aqui, ela não pode se sujeitar à lei de Deus, ela é inimiga da lei de Deus. Essa carne aqui não tem como se sujeitar à vontade de Deus, manifesta, expressa em suas leis. Não tem, é impossível. Paulo vai dizer isso em Romanos 8, versículos 7 e 8. Então, quando você entende isso, meu querido irmão, a sua vida cristã ganha sentido, ganha significado. É por conta de todas essas coisas que Paulo, então, vai evocar a figura de Abraão para ilustrar como é que a salvação de Deus sobre nós acontece, como e por quê. É por isso que ele evoca a figura de Abraão. Então ele diz, é o caso de Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi atribuído para a justiça. É o caso de Abraão. Quando ele diz que, quando ele adverte os Gálatas sobre o fato de que na vida deles, quem começou a obra foi o Espírito, por tabela, por implicação, ele está dizendo a mesma coisa acerca de Abraão. Quem começou a boa obra em Abraão? Não foi o próprio Deus? Vejamos. Vamos lá, só para a gente contextualizar. Gênesis capítulo 12, versículos de 1 a 3. Olha só, o Senhor disse a Abraão, saia da sua terra, da sua parentela e da casa do seu pai. Saia da sua terra, da sua parentela e da casa do seu pai. São 3 mandamentos aqui. 3. Terra, parentela e casa do pai. Saia. Saia. E vá para a terra que lhe mostrarei. Deus primeiro manda Abrão sair. Saia, meu filho.
saia. Porque eu vou te mostrar para onde eu quero que você vá. Mas, primeiro, saia. Tudo começa com Deus vindo ao ímpio Abrão. Abrão, nessa época aqui, era um adorador de ídolos, era um pagão, era um ímpio. E Deus, então, vem a Abraão, chega a Abrão, né? Não Abraão. É ele que procura Abrão. Ele que toma a iniciativa de chegar em Abrão e dizer, saia da sua terra, da sua parentela e da casa do seu pai. Saia. Saia, porque quando você sair eu vou te mostrar para onde você terá que ir. Aí diz o verso 2, farei de você uma grande nação e o abençoarei e engrandecerei seu nome. Seja uma bênção. Deus não pede licença para Abrão. Deus não chega para Abrão e diz assim, Abrão, tem uma proposta para te fazer. Eu posso fazer de você uma grande nação. Eu posso torná-lo uma bênção para muitos povos, muitas famílias, muitas nações. Você aceita? O que você acha? Pensa a respeito, depois me dá uma resposta, Abrão. Foi isso que Deus fez? Foi isso? Claro que não, né, irmãos? Claro que não. Verso 3. Abençoarei aqueles que o abençoarem, e amaldiçoarei aquele que o amaldiçoar. Em você, em você, olha, em você serão benditas todas as famílias da terra. Isso quer dizer que Deus irá salvar cada pessoa de todas as famílias da terra? Não, não quer dizer isso. Quer dizer que todas as famílias da terra em Abrão seriam abençoadas. Todas as famílias da terra em Abrão seriam abençoadas. Então, quem começa essa obra? Deus. E já começa dando ordens para Abrão. Aqui, só aqui, nesse trecho que nós lemos, eu contei 4 ordens. 4. Saia da tua terra, saia da tua parentela e saia da casa do seu pai. Aí o que ele diz mais aqui? Vá para a terra que lhe mostrarei. Aí ele diz, Deus diz aqui, seja uma bênção. Isso aqui é uma ordem. Isso aqui é um mandamento. Seja uma bênção. Você pode interpretar esse vá para a terra que eu lhe mostrarei como uma ordem também, tanto faz. Tem gente que interpreta isso aqui só como uma ordem, um só mandamento. Não tem problema. Não tem problema. Nós estamos procurando ser bem específicos aqui. Então, quem começa tudo na vida de Abrão? Deus. Deus começa tudo. Deus, o Espírito Santo, visita Abrão e dá a ordem para ele. Seja uma bênção. Aí, o que Paulo cita, quando Paulo evoca Abraão, é esse texto aqui, ó, Gênesis capítulo 15, versículo 6. Mas antes de lermos o versículo 6, vamos ler do 15, versículo 1 até o 5. Depois destes acontecimentos, a palavra do Senhor veio a Abrão, numa visão, dizendo, não tenha medo, Abrão, eu sou o seu escudo, e lhe darei uma grande recompensa. Abrão respondeu, Senhor Deus, que me darás, se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Abrão continuou, tu não me deste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. E eis que a palavra do Senhor veio a ele dizendo, esse não será o seu herdeiro. Pelo contrário, aquele que será gerado por você, esse será o seu herdeiro.
Então o Senhor levou-o para fora e disse: olhe para os céus e conte as estrelas, se puder contá-las. E lhe disse: assim será a sua posteridade. Verso 6. Abrão creu no Senhor, e isso lhe foi atribuído para a justiça. Abrão creu no que mesmo? No que foi que Abrão creu? Para que Paulo pudesse citá-lo aqui, em Gálatas 3,6, é o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi atribuído para a justiça. No que foi que Abrão creu? Abrão creu numa promessa que, do ponto de vista humano, ela não teria nenhuma possibilidade de acontecer. Nenhuma. Abraão já estava velho, sua esposa também velha. Sua esposa não tinha já condições de biologicamente gerar um filho, lhe dar um filho. Então, do ponto de vista humano, vejam só como as coisas são. Do ponto de vista humano, Abraão não tinha a menor condição de gerar um filho. Com Sara, que era sua esposa. Então, o humano chegou ao seu limite. Mas aí vem Deus e faz uma promessa para Abrão. Abrão, esse que nasceu como filho da sua serva, da sua escrava, não será o herdeiro, Abrão. Ele é o seu filho, sim. Mas não é sobre ele. Não é sobre ele que eu vou abençoar você e que você será uma bênção para todas as famílias da terra. Não é com base nele. Você teve um filho com a sua escrava, não com a sua esposa. E esse filho, ele é fruto de uma ação sua, humana, esforço seu, esforço humano, plano, projeto seu, vontade sua. Esse filho não é da vontade de Deus. Eu vou fazer de você uma grande nação, mas com um filho que sairá de você, com a sua esposa Sara. Então Deus fez essa promessa para Abrão. E foi nessa promessa que Abrão creu. Ele conhecia a sua condição da sua esposa. Eles, do ponto de vista humano, haviam chegado, os dois haviam chegado no seu limite. Os dois estavam no seu limite. Os dois não possuíam nenhuma condição biológica de ter um filho, através de quem Abraão pudesse gerar uma descendência prolífica, pródiga. Mas não, ele creu na promessa. Ele não duvidou de que esse mesmo Deus que tempos atrás havia ordenado a ele sair da sua terra, da sua parentela, da casa do seu pai, havia ordenado a Abraão: olha, eu quero que você seja uma bênção. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Eu vou abençoar todos aqueles que abençoarem você, e vou amaldiçoar todos aqueles que amaldiçoarem você. Ele havia crido nisso primeiro. E agora ele crê na promessa. E quando ele crê na promessa de que Deus é que lhe dará um descendente, através do qual ele seria uma grande nação, aí o que acontece? Olha o verso 6, vamos repetir o verso 6 de Gênesis, que Paulo replica em 2 lugares. Paulo replica tanto aos Gálatas quanto aos Romanos, a gente vai ver isso agora. Mas leamos de novo Gênesis capítulo 15, verso 6. Abrão creu no Senhor, e isso lhe foi atribuído para justiça. Veja, por que Abrão creu? Quem foi que começou a obra nele? O Espírito Santo. Abrão não creu porque ele possuía livre-arbítrio.
Deus não consultou o seu livre-arbítrio quando procurou Abraão lá na terra da sua parentela, na casa do seu pai, num país de gente ímpia que não reconhecia o Deus Criador como o Deus verdadeiro. Abraão era ímpio quando Deus o alcançou, quando Deus deu ordens a ele. Abraão era ímpio. Então quem começa a obra? O Espírito Santo. E agora Deus faz uma promessa, olha, eu vou fazer de você uma grande nação, só que não através do esse servo seu que nasceu na sua casa como fruto de um relacionamento seu com a sua escrava. Não é através dele que eu vou tornar você uma grande nação. É uma bênção para todas as famílias da terra. É através de um filho seu mesmo, com Sara. Ele crê nisso. E quando ele crê nessa palavra do Senhor, porque antes o Espírito já havia trabalhado com ele, Abraão, depois que ele obedece à ordem de sair da sua parentela, da sua terra, da casa do seu pai, ele está agora servindo como objeto do trabalho do Espírito Santo. O Espírito Santo começou a boa obra nele. E ao longo da vida de Abraão, que depois se torna Abraão, o Espírito Santo vai completando a sua obra nele. E agora ele crê nesse Deus maravilhoso que o tirou da sua terra, porque ele sabe que esse Deus maravilhoso é poderoso para cumprir aquilo que ele prometeu. E quando ele crê, o fato dele crer nessa promessa, Deus atribui justiça a ele. Aqui nesse exato instante, Abraão se torna de fato e de verdade alguém adotado na família de Deus. Aqui de fato e de verdade, Abraão se torna verdadeiramente um filho de Deus. O que foi que ele fez? O que foi que ele fez? O que foi que ele fez para alcançar essa justiça? Creu na promessa. Creu na promessa. Porque antes, na condição de ímpio, ele foi alcançado por esse mesmo Deus. Ele foi procurado por esse mesmo Deus. Deus começou a boa obra nele. E agora ele crê. E quando ele crê, Deus atribui justiça a Abraão. Abraão é justificado. Tiago, falando desse mesmo evento, desse mesmo episódio, ele vai trabalhar a questão sob a ótica da fé de Abraão. Não é que Tiago está em contradição com Paulo. Tiago não está em conflito com Paulo. É que Tiago trabalha sob a ótica da fé de Abraão. Então, quando Tiago diz que Abraão foi justificado também por obras, ele não tá querendo contradizer Paulo. Tiago não afirma que Abraão foi justificado por obras da lei. Tiago diz que Abraão foi justificado por obras da fé. Obras da fé. É diferente. O Tiago, então, fala em termos de justificação por obras da fé, não por obras da lei. Por isso é que não há contradição entre Tiago e Paulo. Mas aí vem a teologia adventista e quer sobrepor Tiago a Paulo. Ela quer que Tiago esteja com a razão ao invés de Paulo. E aí, ela, ao fazer isso, ela faz o quê? Ela cria um conflito. Involuntariamente, ela está criando um conflito entre a palavra de Deus. Não, Paulo errou aqui, Tiago, nesse ponto, está mais certo do que Paulo. Assim como ela faz com Pedro e Paulo. Não, Pedro está mais certo do que Paulo quando fala de eleição. Paulo era predestinacionista mesmo, ele acreditava nesse negócio, esse negócio não é de Deus, é do diabo. Tudo isso vai dizer a teologia adventista. Então, meus queridos, quando Paulo, aqui aos Gálatas, está evocando a figura de Abraão, vocês têm que ter essa questão de Abraão bem clara nos vossos corações. Paulo diz, é o caso de Abraão que creu em Deus e isso lhe foi atribuído para a justiça. Ou seja, tudo começou com o Espírito Santo e agora, quando Abraão crê, ele recebe justiça da parte de Deus. Não foi porque ele era um praticante de obras da lei, até porque
na época de Abrão, as leis de Deus, essas leis que expressavam a vontade preceptiva de Deus, não haviam sido instituídas e publicadas. Abrão cumpre os mandamentos de Deus, mas são mandamentos diretos que Deus dá para Abrão e a sua descendência. Seja uma bênção, Abrão. Sai da sua terra, da sua parentela, da casa do seu pai. Me sacrifica seu filho. Né? Então, assim, são mandamentos e ordens, né, que Deus vai dando para Abrão. E é nesse aspecto que Abrão, cumprindo Gênesis 26:5, guarda os mandamentos de Deus, as ordens, os estatutos, as leis de Deus. É nesse aspecto. Porque a lei de Deus não havia sido instituída nem publicada. A lei de Deus só seria instituída e publicada através de Moisés. Nós sabemos disso, a Bíblia deixa claro isso. Portanto, Abrão também não tinha condição de ser um praticante de lei para que ele pudesse dizer, olha, Senhor, eu estou praticando as suas leis e agora eu mereço ser ouvido, eu mereço uma recompensa por isso. Então, Paulo evoca a figura de Abrão para deixar claro o seguinte, olha, a vida de vocês, Gálatas, tudo que se refere à espiritualidade de vocês, começou com o Espírito Santo. Não tentem se aperfeiçoar na carne, porque não vai dar certo. Né? Reconheçam o que aconteceu no caso de Abraão. Abraão foi justificado porque creu. Ou seja, Deus concedeu o dom da fé a Abraão para que Abraão pudesse crer. O Espírito Santo fez esse milagre na vida de Abraão para que Abraão depois pudesse crer. Então, Paulo cita Abrão nesse sentido. Aqui em Romanos, falando do mesmo evento abraâmico, Romanos 4, versículos do 1 a 5. Abra sua Bíblia e vamos ler. Que diremos então a respeito de Abraão, nosso pai segundo a carne? O que foi que ele conseguiu? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem do que se orgulhar, porém não diante de Deus. Veja que, olha como Paulo é coerente. Se Abraão foi justificado por meio de obras. Obras do quê? Obras da lei, porque ele está tratando de obras da lei aqui em Romanos. Assim como ele trata de obras da lei lá em Gálatas. Então ele está dizendo, olha, se Abraão foi justificado por obras da lei, ele terá, ou ele tem, do que se orgulhar. Porque ele praticou obras, né? Mas não diante de Deus. Então Paulo deixa claro que não foi por obras da lei. Olha, pois o que diz a Escritura? Ela diz, Abraão creu em Deus e isso lhe foi atribuído para a justiça. Então, Paulo aqui aos Romanos, ele trata da questão de Abraão nos mesmos termos em que trata da mesma questão com os Gálatas, numa outra circunstância. Por razões semelhantes, mas numa outra circunstância. Então ele vai tratando. Aí ele diz, Abraão creu em Deus e isso lhe foi atribuído para a justiça. O que redundou em justiça para Abraão? Obras da lei? Não. O fato de Abraão ter crido na promessa de Deus. Foi através disso que a Abraão foi atribuído justiça. Agora é interessante, quem creu? Não foi Abraão? Então o crer de Abraão não seria uma obra? Não seria uma obra? Veja, se o crer de Abraão, foi Abraão que creu, não foi Deus que creu nele mesmo por Abraão, né? No lugar de Abraão. Não existe essa coisa. Deus não vai crer por você. Deus não vai crer nele mesmo por você. Então quem creu? Quem creu foi Abraão. Mas o fato de Abraão crer não foi uma obra? Não pode ser considerado uma obra? Seria considerado uma obra se esse crer fosse fruto, veja bem, fosse oriundo, tivesse nascido, tivesse brotado por causa do que Abraão fizera. Não foi Abraão que gerou
Isso é um negócio bem delicado para você entender, porque a Bíblia fala de fé e fala de crer em Cristo. Fé é a virtude, é o poder capacitador que fará com que você creia. Eu estou tentando usar as palavras certas para não haver contradição naquilo que eu estou falando, porque a gente se aproxima muito de uma contradição quando a gente fala disso. Por que a gente se aproxima de uma contradição? Porque o crer é humano. Sou eu que creio, é você que crê. Não é Deus que crê no seu lugar, nele mesmo. Certo? Então alguém pode perguntar, mas o crer humano não seria uma obra, então? Seria uma obra humana se esse crer fosse resultante de uma obra anterior que Abraão fizera em si mesmo. Mas o que foi necessário ser feito por Deus para que Abraão cresce nele? Não foi o Espírito que começou tudo? Quando o Espírito Santo visita Abraão lá na sua terra, quando ele habitava no meio da sua parentela e morava dentro da casa do seu pai, não foi o Espírito Santo que procurou Abraão? Então tudo começou ali. Tudo começou ali. E ali, a partir de Gênesis 12, dessa experiência de Gênesis 12, o Espírito começa a trabalhar em Abraão. Começa a realizar uma obra em Abraão. Vai realizando uma obra em Abraão. Ali o Espírito vai trabalhando a questão da fé em Abraão. Fé em quem? Nesse Deus que o tirou de lá, da sua terra. O Espírito vai trabalhando. E o Espírito concede fé. A Bíblia não trata disso. Nós estamos presumindo a partir do que nós temos no Novo Testamento. Porque se não fosse assim, Paulo não evocaria Abraão para explicar aos Gálatas que tudo começou na vida deles através da manifestação do Espírito. Eles receberam o Espírito. Não porque praticavam leis. Não porque eram obedientes a Deus já. Não. Tudo começa com o Espírito. Tudo começa com o Espírito. Paulo aqui no capítulo 4 de Romanos, ele vai dizer que Deus justifica o ímpio. Nós vamos ver isso agora. Ele justifica o ímpio. Deus não justifica o justo. Seria até hilário falar um negócio desse, né? Deus não é tautológico. Ah, eu vou justificar o justo. Ele justifica o ímpio. Então, Abraão creu e isso não é obra humana. Por quê? Porque para crer o Espírito Santo produziu nele uma capacitação, uma virtude chamada o quê? Fé. Fé. Aqui no Gênesis nós não temos isso, mas Paulo fala sobre isso, inclusive aqui em Gálatas a gente vai ver isso na frente. Fé de Abraão. Então, você tem que entender que para crer, antes foi necessário Deus o quê? Te conceder o quê? Algo chamado fé. Fé é um dom. Não é você que produz fé. Agora, porque Deus te deu fé, a fé te capacita a crer. É como se fosse um instrumento, uma ferramenta agora, que você tem e que vai te capacitar a realizar algo. Mas você só realiza esse algo porque Deus te deu antes algo que te capacita a realizar algo, que é o crer. Crer nele. Está entendendo? Então, é nesse aspecto, é por isso que a Escritura diz que Abraão creu em Deus e isso lhe foi atribuído para a justiça. Abraão, no momento em que ele crê na promessa de Deus, que através de um descendente dele mesmo, com Sara, ele faria de Abraão uma grande nação, ele ali naquele exato instante, ele é justificado. A situação de Abraão está resolvida ali. Ele é salvo e a sua salvação é selada ali, nesse momento. Você percebe que a ordenança da circuncisão vem depois. Vem depois de Abraão ser justificado. Então, até nisso, não se pode dizer que Abraão foi justificado porque obedeceu um estatuto de Deus.
que é a circuncisão, né? Deus lá na frente faz um pacto com Abraão, o pacto da circuncisão, a aliança da circuncisão. Mas Abraão, quando recebe esse pacto da circuncisão, ele já havia sido justificado pelo fato de ter crido no Deus que o tirou lá da sua terra ímpia, da sua condição de ímpio. Estão entendendo? Então Paulo trata disso aos romanos, assim como ele fala com os Gálatas, verso 5, aliás, verso 4. Ora, para quem trabalha, o salário não é considerado como favor, mas como dívida. Por que Paulo fala disso aqui quando ele trata da questão de Abraão? Para deixar claro que a justiça com a qual Abraão foi justificado fora atribuída a ele, fora creditada. Ele recebeu imputação de justiça, mas não a sua própria justiça. Então, Paulo agora trabalha de modo metafórico essa questão de Abraão receber justiça, não como resultado de um trabalho que Abraão pudesse ter feito. Porque se fosse como resultado de um trabalho de Abraão, não seria um favor. Seria o quê? Um salário, a paga de um salário. Então Paulo está trabalhando essa questão da justificação de Abraão em termos metafóricos, dizendo o que ela significa e o que ela não significa. A justificação de Abraão não se deu porque ele trabalhou em sinergia com Deus. Porque se ele trabalha, ainda que em sinergia com Deus, ele merecia receber parte do salário, porque ele, em parte, trabalhou com Deus na sua própria justificação. Mas não foi isso que aconteceu. Ele não trabalhou, ele não fez absolutamente nada. Então, a sua justiça, que lhe foi atribuída como favor, como graça. Estão entendendo? Estão entendendo? Então, Abraão não trabalhou para ser justificado. É isso que Paulo está querendo dizer. Ele foi justificado por favor, um favor de Deus. Ou seja, pela graça de Deus. Aí no verso 5 ele diz, mas para quem não trabalha, que é o caso de Abraão, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Tá vendo? Não trabalha, mas crê. Então, o crer em Deus não é um trabalho, porque se fosse, Paulo não poderia dizer isso aqui. Porque crer em Deus não é um trabalho humano? Porque para crer eu precisei receber um dom da graça de Deus. Que dom da graça de Deus é esse? Fé. É a virtude que me capacita a crer em Deus. Estão entendendo? Então, a Bíblia vai deixando tudo muito clarinho e só erra quem quer errar. Só erra quem realmente deseja errar. Só deturpa o texto bíblico quem realmente deseja deturpar o texto bíblico em nome de algo que esse alguém pensa ser maior do que o próprio texto bíblico. No caso dos adventistas, os adventistas querem preservar aquela história passada, aquele movimento que no começo era chamado movimento millerita. O movimento adventista millerita. Eles querem preservar essa história. Eles não querem se desgarrar dessa história. Essa história é uma história de fracasso, mas não, aí eles transformaram esse fracasso em vitória, em sucesso. Em sucesso. Eles não querem se desgarrar dessa história. E para não se desgarrar dessa história, que era um tremendo de um fracasso, eles vão ter que fazer o quê? Eles vão ter que inventar uma série de coisas, eles vão ter que distorcer o sentido da palavra de Deus para fazer com que aquele movimento millerita adventista lá nos anos 1800 dos Estados Unidos seja algo sobre o qual a Bíblia fala. Aí eles vão forçar a barra em cima daquilo, como se a Bíblia tratasse daquele acontecimento lá, especificamente daquele acontecimento. Por isso é que os adventistas, eles gostam de se auto-intitular como o povo da profecia, ou igreja da profecia. Não é. Isso é uma forçação de barra em cima da palavra. E tudo isso que eu estou mostrando para vocês aqui na palavra, não é aceito
pela teologia adventista. É aceito em parte. Em parte eles aceitam. Até um determinado ponto eles aceitam. Mas depois eles escorregam, eles naufragam na sua própria justiça. É quando eles dizem, nós somos salvos pela graça, mas julgados pelas obras. Ora, bolas! Olha que coisa ridícula, que coisa patética, somos julgados somos salvos pela graça e julgados pelas obras? Como Deus pode nos salvar pela sua graça, pelo seu favor, nós não trabalhamos pela sua salvação ou justificação, mas nós podemos ser condenados pelas nossas obras. Mas espera lá, Jesus não pagou todos os nossos pecados? Quando ele morre na cruz? A sua intercessão agora no santuário celestial não significa isso? Que ele está intercedendo por nós, porque nós, embora sejamos seus filhos já justificados, nós aqui cometemos pecadinhos aqui, a gente cai aqui, cai acolá. Não é por isso que ele está intercedendo por nós? Ora no céu, no santuário celestial? Então, meus queridos, a igreja adventista, ela aceita parte disso que nós estamos mostrando para vocês aqui. Só parte. Ela vai até um determinado ponto. Chega num determinado limite, ela descamba para a justificação pelas obras. Aí fica. Nós somos meio salvo pela graça e meio salvo pelas obras. Porque sinergia é isso. É você trabalhando em conjunto com Deus, é você operando em conjunto com Deus para poder se salvar. Você trabalha em cooperação com Deus para se salvar. Se você não trabalhar em cooperação com Deus para se salvar, você não será salvo. Por isso é que o adventista vai dizer que você é salvo pela graça, mas justificado, julgado pelas obras. Depende de você cumprir condições, e são muitas as condições que você tem que cumprir, para o quê? Para garantir essa salvação que Deus te deu lá no passado. Porque senão, você estará perdido. Se você não cumprir determinadas condições, você estará perdido. Mas que graça é essa? Que evangelho é esse? Você começou pelo Espírito. Tudo começou em você pelo Espírito. E agora você quer se aperfeiçoar na sua carne? É isso? É isso que eu estou entendendo? Você quer se aperfeiçoar na carne? Aí Paulo, para explicar que isso não tem a mínima lógica, isso não é bíblico, ele vai evocar quem? O caso de Abraão. Olhem para Abraão, meus queridos irmãos gálatas. Olhem para Abraão, meus queridos irmãos adventistas. Olhem para Abraão. Abraão foi salvo, ele foi justificado. Quando Deus justifica alguém, acabou, ele justificou. É Deus que justifica. E Paulo vai dizer isso. Eu tenho que ler de novo, é só esse trecho. Mas, para quem não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio. Deus justifica o ímpio. Aqui em Romanos 5, Paulo vai dizer basicamente a mesma coisa. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Cristo morre por nós enquanto ímpios. Cristo justificou, através do Espírito Santo, Abraão, enquanto ele era ímpio. Porque se ele fosse justo, não precisaria de justificação, ele já seria justo. Como justificar alguém que já é justo? Estão entendendo? A igreja adventista não aceita isso que eu estou mostrando para vocês aqui na palavra de Deus. Então, quando vocês forem tentados a pensar que fomos salvos pela graça, mas agora é necessário que nós cumpramos muitas condições e nos aperfeiçoemos na carne, lembre-se de Abraão, que foi justificado por crer em Deus, crer na promessa de Deus. Não teve trabalho, não teve obras da lei nessa história. Pense em Abraão, meu irmão. Abraão não é evocado aqui à toa. Abraão não é evocado aqui para você errar. E na medida em que nós formos avançando nas nossas reflexões sobre Gálatas, vocês vão ver isso. Eu estou analisando só o versículo 6. Por enquanto, no próximo vídeo,
nós vamos adentrar no versículo 7. E aí vamos prosseguir, tá? Até chegarmos ao final da epístola de Gálatas. Certo? Eu vou ficando por aqui. Eu espero que até aqui você tenha compreendido as motivações de Paulo para dizer o que ele disse, para escrever o que ele escreveu às igrejas da Galácia. Espero que você tenha compreendido. Estou fazendo isso não porque eu odeio os meus irmãos adventistas, mas porque eu os amo em Cristo Jesus. Você que assistiu esse vídeo até agora, receba uma bênção de Deus sobre a sua vida. É o que eu rogo, é o que eu peço, em nome do Senhor Jesus. Amém.